Os pré-candidatos já começam a montar seus planos de governo. A partir de 10 de junho, a TV Assembleia irá mudar temporariamente a linha editorial por conta da legislação eleitoral que passa a vigorar. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver a Copa do Mundo está chegando e o Manauara prepara os últimos detalhes para receber o Mundial. E ainda, Cooperativa dos Trabalhadores de Transporte do município de Manacapuru vem à Assembleia Legislativa pedir apoio. Começa agora o programa Bom Dia, hoje terça-feira, dia 10 de junho de 2014. Com a proximidade das eleições, os pré-candidatos já começam a montar os planos de governo. Nossa equipe foi às ruas e ouviu a população sobre os temas que são considerados prioritários. Educação e saúde foram destaques. No próximo dia 5 de outubro, os eleitores de todo o Brasil devem ir às urnas para escolher os governantes do país. Os cargos eletivos são de presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais. De olho nessas vagas, os pré-candidatos já começam a fechar alianças políticas e também a montar os possíveis planos de governo. Para saber quais os temas que a população acha prioritários, nossa equipe ouviu universitários. Qual o tema que você gostaria de ver sendo debatido na eleição de 2014? Com certeza a questão da saúde. Por quê? Porque é uma coisa que está preocupando bastante. A saúde está muito defasada, muito descaso. E com a questão da Copa agora, eles estão meio que desviando a prioridade. Então, na sua opinião, a prioridade é a questão da saúde? A questão da saúde. E tanto infraestrutura, remuneração profissional, quantidade de profissionais também, tudo relacionado à saúde. A saúde e a educação. Esses dois temas são os principais para o senhor, por quê? Para mim, porque o que nós precisamos aqui no Amazonas é educação e saúde. Transporte público, uma das prioridades, né? Por que o transporte público é uma prioridade para você? Porque a gente vê que é uma necessidade muito grande hoje o carro do transporte. A educação, que eu acho que foi muito questionada ultimamente, né? Como que você avalia a educação hoje? Hoje eu acho que tá ruim ainda. Tá ruim, tem que melhorar muito. Bem investimento na educação, porque vimos que algumas estruturas, principalmente aqui da UFAM, são meio precárias. E um bom investimento melhoraria os nossos recursos também, não só na nossa área, como das outras áreas, principalmente do CHL, que é no outro campus, e ajudaria bastante. Segurança, e também a nossa educação. E a saúde também é importante. A área de educação, saúde, a segurança, porque quanto à segurança, a violência está crescendo cada vez mais. A saúde, os hospitais estão todos lotados, você fica parado nos corredores, não tem maca, não tem lugar para você ficar. E os estudos é justamente para melhorar em todas as profissões. Se você não tiver uma boa educação, você não vai ter bons futuros profissionais. Educação no Brasil, por conta de a educação estar muito embaixo no nosso país e acredito que deve ter alguns projetos para melhorar isso. Pelo fato de eu também estudar pedagogia e acreditar, como ela falou, que a educação é a base de tudo, né? Seria a educação também. E a saúde também pública. Eu acho que o transporte público. Porque, eu vejo muita precariedade no transporte. Toda vez que a gente vai pegar os ônibus, tem ônibus com as portas quebradas. Praticamente o motorista vai e as portas vão abrindo. A grande reclamação é realmente o transporte coletivo, né? A maioria dos estudantes depende deles e tem horas para chegar aqui. E nem sempre o trânsito está fluindo adequadamente e nem tem ônibus em quantidade suficiente para que eles se desloquem com mais tranquilidade para chegar nos seus horários de aula. A verba da educação, porque é um negócio importante e eu já vi muitas escolas por aí, porque eu ando muito por Manaus de ônibus, aí eu vejo que está muito sucateado. Falando nisso, também seria uma boa verba do transporte público, porque em muitas cidades estão sucateadas, e não todas, mas na nossa, por exemplo,
Eu acho que esses são dois temas importantes. Saúde, educação, transporte coletivo, segurança pública. Temas que os eleitores acreditam ser prioritários para quem quer governar o país e o nosso estado. E são serviços básicos essenciais garantidos pela Constituição Federal. A partir de hoje, 10 de junho, a TV Assembleia vai mudar temporariamente a linha editorial por conta da legislação eleitoral. O objetivo principal é garantir a normalidade e a legitimidade do voto contra a influência do poder político e econômico ou o uso indevido dos meios de comunicação. Confira agora o que muda na programação da TV Legislativa durante o período eleitoral na matéria de Raoni Oliveira. A partir do dia 10 de junho, é vedado às emissoras de rádio e televisão transmitir entrevistas com candidatos escolhidos em convenção. Já a partir do dia 30 de junho, o cerco fecha ainda mais. Fica vedado veicular matérias que possam dar margem para serem interpretadas como tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação. Finalmente, após 5 de julho, é vedado publicidade institucional de órgãos públicos ou pronunciamento em cadeia fora do horário eleitoral. Com o objetivo de impedir problemas com a legislação eleitoral, a TV Alean irá evitar entrevistas e menção ao nome e partido de deputados a partir do maior prazo, dia 10 de junho. A decisão é embasada em parecer da Procuradoria Jurídica da Assembleia Legislativa do Amazonas. Todas essas restrições estão previstas na Lei 9.504/97, também conhecida como Lei das Eleições. Ela veda, no artigo 73, uma série de condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. As vedações são baseadas no princípio jurídico chamado paridade de armas. Seria os candidatos disputarem em igualdade de condições o pleito, né? Então as normas e os princípios, eles protegem contra o abuso do poder econômico e o abuso do poder político. E essas normas vêm para restringir, né, a utilização dos veículos de comunicação, da mídia, em favorecimento a algum outro candidato. A Lei das Eleições confere à Justiça Eleitoral poder não apenas para suspender os atos irregulares, como também para punir os responsáveis. Os candidatos que descumprirem as normas podem ter o registro de candidatura cassado. Os veículos de comunicação também sofrem sanções. Tem uma sequência de sanções, né, que vai desde multa, advertência e aí nas situações mais graves até ser tirado do ar por algum tempo. Nas televisões estatais, como é o caso da TV Alean, o cuidado é redobrado. Isso porque, apesar de candidatos, os parlamentares não se afastam das atividades inerentes aos cargos que ocupam. Não é necessário deixar de ser deputado para concorrer em ano de eleição. Por isso, as sessões plenárias continuarão a serem exibidas na íntegra. O parlamentar tem o direito de se manifestar e tem até o dever, né, como compromisso, como representante do povo eleito, né, ele não pode parar o seu mandato antes do término, né? Ele tem que seguir o mandato até 31 de janeiro de 2015. Então as sessões plenárias continuarão, né, na casa, e quanto à atividade parlamentar, os pronunciamentos, as manifestações no estrito cumprimento do mandato parlamentar, elas seguirão normalmente. No fim, quem sai ganhando é o cidadão. A sociedade tem o direito de conhecer as propostas políticas de forma igualitária e o jornalismo é um dos porta-vozes. O sistema eleitoral, ele sempre buscou a igualdade de condições entre candidatos. Se não houvesse essas restrições, essas vedações durante o período que antecede as eleições de outubro, né, dificilmente candidatos que estariam fora do poder econômico e do poder político conseguiriam almejar esses cargos, né? Então, a partir de junho e vai até o início de julho, a partir de 5 de julho as vedações são totais, né? Se inclui a partir de 5 de julho a última vedação. A gente verifica que essas normas vêm para proteger o cidadão, para que ele possa analisar a proposta de cada um dos candidatos de modo igualitário, né? Para que ele possa chegar ao dia da eleição, ao dia do pleito, com consciência em quem votar, com a possibilidade de ser influenciado o menor possível pelos veículos de comunicação. É essa a natureza e a razão de ser dessas restrições do período eleitoral. Neste ano serão escolhidos novos deputados estaduais, deputados federais e senadores, além dos governadores de cada estado brasileiro.
Em balanço parcial, o número do eleitorado nacional saltou de 135 milhões de eleitores em 2010 para 141 milhões de eleitores em 2014, um incremento de 4,43%. Os dados finais deverão ser divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral a partir do dia 21 de julho. Tribunal Superior Eleitoral abre calendário para as convenções partidárias de 2014. Mais detalhes com o repórter Rafael Marques. A manda começa nesta terça-feira, dia 10, e vai até o dia 30 de junho, as convenções para a escolha dos candidatos e a formação de coligações para as eleições de 2014. Só lembrando que o Tribunal Superior Eleitoral alterou a data, concedendo mais 2 dias para que os partidos possam escolher os candidatos, que antes era dia 12 de junho, agora passa a ser dia 10. Rafael Marques para o Bom Dia. Cooperativa dos Trabalhadores de Transporte do município de Manacapuru vem à Assembleia Legislativa pedir apoio parlamentar. Eles querem atuar nas linhas intermunicipais. Os cooperados alegam que a agência reguladora suspendeu a atividade e a Arsan nega que essa solicitação tenha ocorrido. A reunião foi conduzida pela Frente Parlamentar de Apoio às Cooperativas na Assembleia Legislativa. Os trabalhadores do transporte intermunicipal de Manacapuru pedem que a Agência Reguladora dos Serviços Públicos no Estado, Arsan, liberem as vias de tráfego entre Manaus e o município. E eles alegam que a agência havia suspendido os serviços da cooperativa, prejudicando mais de 30 cooperados. Nós tivemos um prejuízo muito grande. Só aqui no centro de Manaus nós tivemos uma faixa de R$12 mil de prejuízo. No ponto que a Arsan disse que nós podíamos alugar um ponto, nós aluguemos, cercamos o ponto, fizemos tudo bonitinho, fizemos banheiro, lugar o passageiro ficar, banco, tudo direitinho. E quando foi depois, parou o serviço aí, quer dizer, nós ficamos com prejuízo todinho. Segundo o diretor jurídico da Arsan, José Carlos Cavalcante, a agência em nenhum momento autorizou o transporte intermunicipal para esses trabalhadores, uma vez que cabe ao Estado, por meio de licitação, conceder a empresas legalmente cadastradas. A Arsan nunca concedeu autorização, nem direta nem indireta, nem em relação ao transporte na modalidade rodoviário, naquele segmento, e tampouco é possível que a Arsan possa fazer isso. A Lei 3.006 ela é muito clara ao informar que é do poder concedente o direito de outorgar a exploração de linhas. A Frente Parlamentar de Apoio às Cooperativas agora tenta viabilizar junto à Arsan uma alternativa para que esses trabalhadores possam voltar a operar nas linhas Manaus e Manacapuru, ainda que seja por meio de transporte executivo. Há 2 dias da Copa do Mundo, o Manauara prepara os últimos detalhes para receber o Mundial. A expectativa dos torcedores é a conquista do Hexa. Já para os comerciantes, o que se espera com o evento é um aumento nos lucros. Em Manaus, assim como no resto do Brasil, a população já está em ritmo de Copa do Mundo. Nas ruas do centro da capital amazonense, as lojas já estão enfeitadas para o Mundial. A projeção feita pelos lojistas é de que as vendas aumentem com a chegada de turistas. Por isso, alguns estabelecimentos prepararam os funcionários para receber os visitantes. Tivemos treinamento com todos os funcionários, né? Tivemos um treinamento lá na CDL durante 2 semanas, né? Para que eles pudessem aprender algumas coisas sobre os turistas mesmo, né? Como é cada turista que vai vir para Manaus. A loja está com uma expectativa muito boa porque a gente não está trabalhando especificamente com produtos do Brasil, né? Mas os outros produtos que nós temos aqui chamam muita atenção de quem vem de fora, né? Estamos preparados. E todos os funcionários para receber o turista, que é para não sair falando do nosso Brasil lindo, maravilhoso, entendeu? Então foi todos treinados para receber bem, atender bem, entendeu? E estamos aqui à disposição deles. O gerente deste hotel garante que o local está preparado para receber quem vier à capital. A gente recebe muitos estrangeiros, então de ter funcionários bilíngues,
Temos um material muito rico para atender a acessibilidade, as pessoas portadores de deficiência física, alguns corredores, alguns apartamentos possuem piso tátil para que tenham deficiência visual poder se locomover. E os taxistas não perderam a oportunidade e também se adequaram ao evento. Teve várias palestras aí, a respeito assim, tratamento, por onde levar, tudo. É grande, né? A gente tem esperança de movimentos, principalmente essa semana, né, que está chegando a abertura. Sim, né? As expectativas são as melhores, né? Agora, saber se vai melhorar, vamos deixar o pessoal chegar aí para a gente saber se vai. Faltam 3 dias para a abertura da Copa do Mundo e a população faz os últimos ajustes na decoração para receber o Mundial e torcer pela seleção. A gente vai com força, fé e coragem, é verdade. A gente vai com tudo, o Brasil vai vencer, se Deus quiser. A festiva é uma das melhores, né? Espero que dê tudo certo e que as pessoas se satisfaçam, né, quando verem tudo isso. E é isso aí, vamos lá! E se a expectativa dos comerciantes é o lucro, a dos torcedores... Após conseguir a aprovação para prorrogar a Zona Franca de Manaus na Câmara Federal, agora o esforço é para derrubar a sobretaxa que o estado de São Paulo impõe aos bens produzidos no Amazonas. Os detalhes com a repórter Pérola Paula. Ainda na semana passada, uma reunião foi realizada entre o superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira, o titular da Cefaz, Afonso Lobo, o prefeito Arthur Neto e o deputado Paulderney Avelino com o secretário da Fazenda de São Paulo, Andréa Calab. O objetivo foi discutir a sobretaxa que o Estado paulista aplica a bens de informáticas produzidos na Zona Franca de Manaus, visando encontrar uma conciliação e, assim, evitar uma disputa no Supremo Tribunal Federal. Faltando 18 dias para a realização do Festival Folclórico de Parintins, a cidade começa a se preparar para a maior celebração cultural da região norte. Conheça um pouco mais sobre o festival na reportagem de Caio Rodrigues. Em sua 49ª edição, o Festival Folclórico de Parintins é a principal fonte de renda e de arrecadação tributária do município. Estima-se que 60% dos recursos que vão para os cofres públicos dependam diretamente da realização do evento. O último final de semana de junho é a data escolhida para a apresentação dos bois Garantido e Caprichoso. Os dias 27, 28 e 29 irão coincidir com a realização da Copa do Mundo no Brasil, o que pode representar um aumento no fluxo de turistas estrangeiros neste festival. E é justamente pela alta demanda que encontramos um dos problemas do festival: os altos preços praticados. Um voo de ida e volta partindo de Manaus pode chegar a custar R$ 1.200 na época do evento. As pousadas e hotéis da região ficam reservados apenas para pacotes e custam em média R$ 1.500 pelas 3 noites. Para ter direito a entrar no Bumbódromo, palco das apresentações, o turista tem 2 opções. Ou aguarda na fila da galera desde o início da manhã, o que garante a entrada gratuita, ou deve desembolsar de R$ 600 a R$ 1.050 em ingressos para as apresentações. Isso acaba afastando muitos turistas nacionais, que por um valor semelhante podem viajar para destinos internacionais. A cidade também possui alguns problemas de infraestrutura. Além da má conservação das ruas e calçadas, o lixo muitas vezes se acumula e fica à mostra, o que gera um impacto negativo entre os visitantes. O manejo destes resíduos sólidos também é deficiente, já que o município não possui aterro sanitário, mas sim um lixão a céu aberto, o que atrapalha o tráfego aéreo na região. Mesmo estes problemas não ofuscam a beleza do festival. Garantido e Caprichoso realiza um espetáculo que representa a essência da cultura popular amazonense. Se você quiser deixar os problemas de lado e acompanhar as apresentações, ainda existem ingressos disponíveis e estão à venda no site www.tucunareturismo.com.br. Este ano, o Boi Garantido irá trazer o tema Fé, retratando rituais religiosos de diversos povos. Já o Caprichoso irá apresentar Tauapaeira, a aldeia mística, trazendo uma série de mitos amazônicos.
Voltando a falar de Copa do Mundo, mais de 30 atrações estão confirmadas para a FIFA Fan Fest. As apresentações que vão acontecer durante o período da Copa do Mundo no Brasil serão no Anfiteatro da Ponta Negra, zona oeste da cidade. Durante o período do Mundial, diversas apresentações serão realizadas nas capitais que sediarão os Jogos da Copa. Aqui em Manaus, serão 8 atrações nacionais e mais de 40 locais. As apresentações serão realizadas no palco do Anfiteatro da Ponta Negra e os portões serão abertos a partir das 11 horas da manhã. Os ritmos vão do rock, reggae ao boi bumbá. Entre as atrações nacionais, Nando Reis, Zé Cabaleiro, Biquíni Cavadão e Maria Cecília Rodolfo. Já entre as bandas locais estão Casulo, Impacto, Rock.com, Ases do Pagode, Vai Garotão, Canto da Mata e Oficial 80. A capacidade de público local será para 35 mil pessoas. E veja agora o que foi destaque no programa Bom Dia de hoje. TV Assembleia muda grade de programação para atender à legislação eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral abre calendário para as convenções partidárias de 2014. Transporte, saúde e educação. O que a população manauara espera dos candidatos. E mais, a Copa do Mundo está chegando e o Manauara prepara os últimos detalhes para receber o Mundial. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência. Confira a reprise acessando o canal Alean no YouTube. Uma ótima terça-feira para você. Eu espero você amanhã aqui. Tchau, tchau.